Olá, tudo bem com você? Eu sou Carol Reis e esse é o programa Justiça e Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Vem comigo que eu tenho as principais notícias da semana para você. Supremo Tribunal Federal decide que quem tem acesso à justiça gratuita e perde uma ação trabalhista não deve pagar honorários de advogados. Inscrições abertas para o edital de remoção de juiz substituto para o TRT-RN. Tribunal consegue entregar carro arrematado em leilão judiciário em tempo recorde, pouco mais de um mês entre o certame e a entrega do veículo ao novo dono. Na entrevista da semana, o juiz do trabalho Alisson Lucena faz um balanço sobre a participação do Sejusc Natal durante a semana de conciliação do Conselho Nacional de Justiça. Junto com o Sejusc de Mossoró, foram feitos 72 acordos no valor de mais de R$ 2.300.000. O programa Justiça e Trabalho está no ar. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode mudar a forma de aplicação do direito à justiça gratuita no país. Por 6 votos a 4, os ministros decidiram que quando uma pessoa pobre perde uma ação trabalhista, ela não deve pagar peritos nem advogados. Nós conversamos com advogados e juízes do trabalho potiguares para entender como as mudanças afetam as decisões aqui no nosso estado. O Supremo Tribunal Federal decidiu no último dia 20, por 6 votos a 4, que pessoas pobres que têm o direito à justiça gratuita, caso percam uma ação trabalhista, não terão que pagar os honorários de peritos nem dos advogados da parte vencedora, como determinava as antigas normas da Reforma Trabalhista de 2017. No entendimento dos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, as normas questionadas pela Procuradoria-Geral da República foram consideradas inconstitucionais, pois traziam um certo risco aos empregados e obstáculo ao acesso à justiça dessas pessoas. Na verdade, a Lei 13.467 ela estabeleceu alguns ônus, mesmo para aquele que era detentor do benefício da justiça gratuita, dentre os quais o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, honorários periciais e também de custas processuais para aquele que não comparecesse à audiência de forma injustificada e provocasse seu arquivamento. Diante dessa situação, dessa novidade jurídica, e entendendo que essa norma infringia a garantia de acesso à justiça e de assistência jurídica integral e gratuita, ambas previstas na Constituição, a Procuradoria-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade que no STF ganhou o número 5766. E é sobre ela que nós estamos falando agora. A justiça gratuita pode ser concedida a trabalhadores que ganham salário igual ou inferior a 40% do limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Agora, com a nova decisão do Supremo, as pessoas mais pobres que perderem num processo trabalhista só terão que pagar as taxas judiciais em uma circunstância. Em relação às custas, que foi outro ponto atacado pela PGR na ADI, o Supremo Tribunal entendeu que era possível, sim, haver a cobrança de custas para aquele que injustificadamente, mesmo beneficiário da justiça gratuita, deu causa ao arquivamento da ação. Então, foi mantida assim, essa possibilidade de cobrar custas daquele que é detentor do benefício da justiça gratuita, desde que o seu arquivamento se dê de forma injustificada. Gleidson Soares, presidente da Associação Norte-Rio-Grandense dos Advogados Trabalhistas, acredita que a isenção de pagamento das custas de processos aos mais pobres vai retornar aos moldes que já existiam antes da reforma trabalhista de 2017. Nós entendemos, a advocacia militante trabalhista entende que apenas se retornou a um status quo ante. Antes da reforma de 2017, a Lei 13.467, as pessoas beneficiárias da justiça gratuita elas já tinham essa isenção de pagamento de custas e de honorários advocatícios caso sucumbente. Mas a reforma trouxe um dispositivo legal impondo aos vencidos essa situação. Foi questionada no Supremo Tribunal Federal e agora, o mês passado, a Corte, o seu pleno, entendeu que é uma medida inconstitucional.
A decisão passa a valer para os processos em vigência, que ainda não têm uma sentença e estão em tramitação. Vale lembrar que, para solicitar a justiça gratuita, o trabalhador desempregado precisa comprovar a necessidade do benefício. Embora o acórdão não tenha sido ainda publicado, a decisão de julgamento já o foi no dia 20 de outubro. Então, já está valendo a decisão que considera inconstitucional o parágrafo 4º do artigo 791-A. Então, assim, para os processos que ainda não tiveram coisa julgada, deve ser aplicado o novo entendimento. Foi tornado público um edital de abertura de processo de remoção para o cargo de juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. As inscrições devem ser apresentadas à presidência no prazo de 30 dias. O desembargador Eritson Medeiros, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte e no exercício da presidência e da corregedoria do TRT da 21ª Região, tornou público o edital de abertura de processo de remoção para o cargo de juiz do trabalho substituto do TRT-RN. O processo de remoção vai obedecer aos critérios estabelecidos na Resolução 182 de 2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O processo tem o objetivo de prover um cargo vago no âmbito do TRT-RN e outros que vierem a vagar. O requerimento de inscrição no processo de remoção deve ser formulado à presidência do TRT-21 no prazo de 30 dias, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação do edital no Diário Oficial da União e encaminhados exclusivamente por meio do endereço eletrônico din@trt21.jus.br. O requerimento de inscrição deve ser instruído com certidão expedida pelo órgão de origem com algumas informações, como comprovante do requerimento de remoção no Tribunal de Origem, cópia do mapa estatístico dos últimos 24 meses, data de ingresso na magistratura e eventuais existências de férias não gozadas, declaração de ocorrência de remoção anterior, a existência de medidas correcionais ou processos administrativos e julgados procedentes ou em tramitação, o número de sentenças proferidas pelo magistrado que foram anuladas por falta de fundamentação, a participação do magistrado em cursos de treinamento. O magistrado deve estar em exercício na atividade jurisdicional, não ter retidos autos em seu poder sem justificativa além do prazo legal, além de não estar com prazo para a publicação de sentenças ultrapassado. Desde que, liberado pelo órgão de origem, o juiz inscrito, depois de aprovado no processo de remoção, vai tomar posse e entrará em exercício, automaticamente sendo incluído no final da lista de antiguidade de juízes substitutos da 21ª Região. Havendo 2 ou mais candidatos, vai ser priorizada a remoção daquele com maior tempo de serviço na carreira no âmbito do Tribunal de Origem. E em caso de empate, vai ser considerado o mais antigo aquele que ocupar a melhor posição no mapa de antiguidade do Tribunal de Origem. O TRT-RN conseguiu entregar um carro arrematado em leilão ao novo dono em pouco mais de um mês. No total, levou apenas 90 dias entre a penhora do bem, a avaliação do valor do carro, a remoção dele para o depósito judicial no tribunal, a realização do leilão, a arrematação e, finalmente, a entrega do carro ao novo proprietário. A divisão de inteligência do tribunal, através da Central de Apoio à Execução, foi quem executou o mandato de penhora, oriundo da 7ª Vara do Trabalho de Campina Grande, na Paraíba, realizado por meio de carta precatória. O documento foi cumprido nos dias 28 e 29 de julho deste ano, quando foi penhorado o carro, avaliado em R$30 mil. O leilão aconteceu em setembro, quando o veículo foi arrematado por R$32 mil. No dia 28 de outubro, o carro foi entregue ao arrematante. Agora a gente faz uma pausa e na volta tem a entrevista da semana com o juiz do trabalho, Alisson Lucena. Ele fez um balanço sobre a participação do Sejusc de Natal na semana de conciliação do CNJ. Não sai daí! LGPD. Isso diz respeito a você.
Quando for imprimir alguns documentos, certifique-se que realmente precisa imprimi-los. Se sim, tome alguns cuidados. Confira sempre a impressora para ter certeza que imprimiu apenas os documentos que realmente precisava, na impressora correta. As páginas que forem impressas sem necessidade precisam ser descartadas com segurança. Não amasse simplesmente e coloque na lixeira. Trabalhe com toda a segurança. Nós estamos aqui para ajudar você a se proteger. Lei Geral de Proteção de Dados. Fique atento. Isso diz respeito a você. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, mais uma vez, teve um excelente desempenho na Semana Nacional de Conciliação e Execução, dessa vez realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. É mais uma edição desse evento que engloba aí tribunais regionais de todo o país. O desafio dessa vez foi realizar uma semana de conciliação tão próxima da última que aconteceu aí há 2 meses. Além, é claro, do desafio da crise econômica que a gente vive hoje no país. Sobre este assunto, sobre o desempenho do Sejusc de Natal e também como um todo aqui no Rio Grande do Norte, a gente conversa essa semana com o juiz do trabalho, supervisor do Sejusc em Natal, né, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Alisson de Lucena. Doutor Alisson, seja muito bem-vindo ao programa Justiça e Trabalho mais uma vez. Obrigado, Heloísa, pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui e falar um pouco do trabalho que vem sendo desempenhado pelo Sejusc Natal, junto ao TRT da 21ª Região. Doutor Alisson, um dado que me chamou a atenção foi que foram marcadas 96 audiências de conciliação durante essa semana de conciliação e todos compareceram, né? Nenhuma audiência deixou de ser realizada por ausência das partes. Isso demonstra uma intenção das pessoas realmente em conciliar, né? Em chegar no consenso. Perfeito, até porque, Luísa, tem alguns processos que a própria parte executada, ou seja, aquela que está devendo, ela mesma solicita a designação de uma audiência de tentativa de conciliação para que ela possa resolver o conflito. Às vezes ela faz esse requerimento junto à própria vara de origem do processo que está tramitando e às vezes no próprio Sejusc, para que o Sejusc entre em contato com a vara de origem, porque se for do interesse da vara, ela remete o processo para o Sejusc, para uma tentativa de conciliação. Então, a gente agendou 96 audiências, como você bem colocou. Dessas 96 audiências, a gente conseguiu realizar 36 conciliações. Todas as partes, de fato, compareceram. Então, assim, e o que foi possível fazer pelos servidores do Sejusc, por mim, por Simone Jalil, que é a juíza coordenadora, no sentido de tentar aproximar as partes para a realização do consenso, a gente fez, tanto que a gente atingiu aí esse patamar de 36 acordos, que chega aí um percentual de quase 38% de conciliação, diante do número de 96 audiências, e o total arrecadado por esses 36 acordos foi de aproximadamente um pouco mais de R$845 mil em crédito, a ser pago para os reclamantes, e além disso teve o recolhimento previdenciário, o recolhimento de custas, então totalizando tudo, ultrapassou R$900 mil. Isso só pelo Sejusc Natal. Pois é, considerando só os dois, Sejuscs, o de Natal e o de Mossoró, foram arrecadados aí mais de R$2.300.000, E doutor Alisson, qual você acha que foi o desafio maior? Realizar uma semana de conciliação tão próxima da última que tinha acontecido no mês de setembro, 2 meses Sim. atrás, ou esse momento em que a gente vive, de crise econômica no país, que está todo mundo apertado, as pessoas até querem consumir, querem fazer seus acordos, querem quitar suas dívidas, mas muitas vezes falta realmente ali o dinheiro necessário para fazer tudo isso. Às vezes isso é que dificultava a realização de conciliação, por mais técnicas que a gente utilizasse de conciliação, de fazer com que houvesse uma aproximação entre as partes, mas o dinheiro, na verdade, quando falta o dinheiro, fica difícil você realmente tentar conciliar, Às vezes o executado tentava fazer uma
um acordo num determinado percentual do valor total da dívida, a parte contrária não aceitava, e às vezes ele tentava de forma parcelada, e também a parte contrária achava que estaria havendo um excesso de parcelamento, e ele disse que não tinha como pagar de outra forma. Eu gosto sempre de reforçar que, para trabalhar com a conciliação, é necessário conhecer, né, e dominar todas essas técnicas que o senhor citou aí. Então, não basta ser servidor ou juiz do trabalho, você precisa, além dessa formação, também ter uma formação bem específica, que é para se tornar um mediador, um conciliador, não é isso? E foi bom você fazer essa pergunta, porque, de fato, para atuar no Sejusc, seja na condição de servidor ou de juiz, supervisor, coordenador, né, é necessário que tenha curso de conciliação, e no meu caso, né, que sou juiz supervisor, né, curso de conciliação e curso de supervisão em Sejusc, né, eu fiz o curso de supervisão pelo TST, também fiz curso de conciliação pelo TST, doutora Simone Jalil da mesma forma, que é a coordenadora do Sejusc. Então, assim, existe de fato, Heloísa, uma preparação, né, uma formação em conciliação, não é? Os servidores, inclusive, eles fazem o curso de conciliação e existem as reciclagens, cursos, né, continuados, né, de formação de conciliadores e mediadores, né, para que eles sempre aprendam mais técnicas, né, a melhor forma de tratar as pessoas e fazer com que as pessoas entre si cheguem a um consenso, né, porque no final das contas a conciliação ela é resultado da vontade das partes, elas que são as protagonistas do resultado final do processo. Então, elas optam, em vez de terem uma sentença do juiz julgando cada pedido com base no ônus da prova e nas provas que foram apresentadas, elas optam, vem a vantagem de entre si conciliarem, né? Então, isso dá o chamado empoderamento das partes, porque elas entre si chegam ao resultado final do processo. Não é lógico que o juiz e o conciliador mediador, diante de suas técnicas, fazem com que elas se aproximem. Mas é muito gratificante quando a gente vê essa solução construída de modo cooperativo, conversado, convincente, colocando os pontos nos is para cada uma delas, né, para que todas tenham ciência do que está sendo feito e ninguém, ao final, se sinta enganado ou dizer, eu fiz algo que eu não queria. Então, a gente precisa preservar a autonomia da vontade das partes, né, que é essencial para que haja também uma transação. Doutor Alisson Lucena, supervisor do Sejusc, que é o Centro Judiciário de Conflitos de Natal, muito obrigada pelas suas informações, os dados levantados todos, né, esse balanço da Semana de Conciliação do CNJ. Parabéns pelo trabalho de vocês. Esse ano eu acredito que não há mais nenhuma outra semana de conciliação, mas próximo ano, com certeza, haverá outros eventos como esse e oportunidades para as partes também procurarem, né? Que normalmente as partes, os advogados entram em contato para participarem dessas semanas, não é isso, doutor? Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigado pelo convite, viu? E até a próxima. O programa Justiça e Trabalho vai ficando por aqui, mas a gente volta na semana que vem. Até lá, você pode nos acompanhar através das redes sociais. Tchau!